Então, boa tarde novamente, sejam todos muito bem-vindos. Antes de entrar na temática e fazer a apresentação das palestrantes, eu gostaria de fazer umas informações do ponto de vista gerais e técnicas que são determinantes para o sucesso dessa tarde, desse momento, para que nós tenhamos aí um momento bem proveitoso. É extremamente necessário que vocês mantenham microfones de vocês desligados, né, para não ter interferência aí na fala, porque o microfone desligado, ele gera um eco que atrapalha a palestrante. Vocês terão um momento que vocês poderão fazer uso do microfone. Ao final, vocês terão um momento, um tempo, né, disponíveis para poder interagir com as palestrantes, fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Mas durante toda a fala, a gente solicita a vocês que façam esse comprometimento de estar o tempo inteiro vigiando aí, porque às vezes toca na tela, né, às vezes acontece às vezes até sem querer, vocês acabam clicando no microfone, então fiquem bem atentos em relação a isso. Tem um ícone na tela de vocês, tanto para quem está no celular, como para aqueles que estão também nos computadores, tem uma ferramenta, uma teclazinha que chama apresentar. Quando você clica em apresentar, em compartilhar a tela, isso compromete fortemente a apresentação, porque exclui a apresentação da palestrante e você começa a projetar a sua tela de celular ou a sua tela de computador. Muito importante vocês não clicarem nesse ícone que está aí, ou nos celulares, né, ou nos computadores, que chama apresentar, compartilhar tela. Então, essas duas ferramentas, por favor, vamos ficar atentos a isso, para que nós tenhamos aí, eu tenho certeza que a gente vai ter um momento muito oportuno, né, muito agradável, repleto aí de muitos novos conhecimentos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A temática de hoje é atenção puerperal no contexto da pandemia. Desde já, a gente agradece aí fortemente a parceria com a Superintendência Regional de Ensino, que tem feito uma parceria muito estreita com o Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde, então já antecipo os agradecimentos. Gostaria de cumprimentar os professores do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Primários que se fazem presentes nesse momento. Cumprimento também todos os profissionais da atenção primária à saúde, desejo vocês boas-vindas e agradeço muito pela presença. E a temática de hoje ela vai ser trabalhada pelas mestrandas Bárbara Cerqueira Santos Lopes, Ingrid Jimenez Cassimiri de Freitas e pela doutoranda Clara de Cássia Cassiane. Eu confundi aqui as meninas. Clara de Cássia Versiani. Tá, desculpa, está vendo que elas corrigiram, estão atentas, obrigada, viu? São mestrandas e doutoranda dos programas de saúde da universidade, nós temos 2 programas em saúde, o programa em cuidado primário de saúde, que é um programa profissional, e o programa em ciências da saúde. Então, eu já informo a vocês, né, que esse nosso momento está sendo gravado, todos vocês estão cientes de que está sendo gravado. Novamente, reforço aí, de forma insistente, desculpa pela insistência de vocês estarem sempre com microfones desligados, não clicarem em apresentarem agora. Vocês poderão fazer perguntas, sugestões, deixarem mensagem de vocês ao final da fala das duas. Então, das 3, né, serão 3 falas em sequência e elas já estão organizadas para isso. Eu desejo vocês sucesso, boa sorte a todas as 3, tá? E nesse momento eu passo a palavra para vocês iniciarem as apresentações. Uma boa tarde a todos e a todas. Nós estamos percebendo que estão entrando pessoas ainda. Rosângela, a gente pode aguardar mais 5 minutinhos para iniciar a apresentação? Sim, claro, perfeitamente. A gente pode deixar para iniciar às 16h10. Ótimo. Vamos dar mais um tempo, porque as pessoas estão chegando.
Aí não precisa mexer mais nada. Boa tarde a todos, novamente. Para aqueles que chegaram depois, nós vamos dar início a apresentações agora, nesse momento. Só gostaria de informar que esse momento, né, essa tarde, essa palestra, está sendo gravada, então todos têm ciência de que está sendo gravada. Para aqueles que chegaram depois, só para reforçar que, por favor, mantenham seus microfones desligados, não cliquem em apresentar a tela, né, nem compartilhar a tela, porque isso compromete de forma significativa as apresentações. Nós daremos início agora à apresentação com a temática Atenção Puerperal no contexto da pandemia, e eu passo a palavra agora às palestrantes, né, que vão, em sequência, ministrar a temática, Bárbara, Ingrid e Clara. Por favor, boa sorte para vocês e fiquem à vontade. Uma boa tarde a todos me ouvem? Tá conseguindo ouvir aí? Sim. Tá, beleza. Tá bom o som, Ingrid. Então, boa tarde a todos e a todas. Em continuidade ao circuito temático de formação complementar para as equipes de atenção primária em saúde, abordaremos hoje o tema atenção puerperal no contexto da pandemia. A equipe técnica é composta pelas orientadoras, professoras doutoras Lucinéia, Maria Fernanda, Marise, Orlene, Rosângela e Cibile, a doutoranda Clara e as mestrandas Ingrid, Bárbara, Isabela e as residentes Daiane e Mariane. Iremos abordar sobre o puerpério, a assistência ao puerpério no contexto hospitalar, a assistência ao puerpério no contexto da atenção primária, a amamentação, contracepção, aspectos emocionais e sociais e os direitos da puérpera. Iniciaremos com o puerpério. Então, o puerpério, ele é definido como o período do ciclo gravídico puerperal em que as modificações provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher retornam ao seu estado pré-gravídico, tendo, né, como início do puerpério, ele é iniciado logo após o parto, assim que a placenta, né, acontece a expulsão da placenta, e o término, conforme, né, o Ministério da Saúde e vários autores, ele é imprevisto, ele não tem uma data certa para o término. Alguns autores dividem o puerpério em três, né, que é o puerpério imediato, o puerpério tardio e o puerpério remoto. O puerpério imediato, então, ele tem início logo após, né, a saída da placenta, a dectação, e ele se estende até o 10º dia pós-parto. O puerpério tardio é controverso ainda entre alguns autores,
ele vai do 10º dia, né, assim que acaba o puerpério imediato, e ele pode ter, né, seu término entre 42 dias ou 45 dias. E o puerpério remoto é o período, né, de duração imprecisa, que vai iniciar assim que acaba o puerpério tardio, a partir do 43º dia, né, dependendo do autor, ou 46º dia, e ele vai se estender até a recuperação, né, completa das alterações relacionadas à gestação. Com a questão do Covid, muitas notas técnicas estão sendo difundidas e divulgadas, principalmente pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, né, do Estado, e eu vou iniciar falando da primeira nota que foi referente ao ciclo gravídico puerperal, né, do Ministério da Saúde, que foi a nota técnica número 12. Ela foi publicada em 18/4/2020. E ela traz que as mudanças fisiológicas no organismo da gestante e da puérpera sugerem medidas protetivas para esse tipo de população. Então, né, como já relatado na literatura científica, acontecem essas mudanças no organismo da gestante e também da puérpera, visto, né, que elas não vão se resolver imediatamente após o parto. E aí ela leva a uma predisposição para infecções gerais, inclusive as respiratórias, o que, né, como as alterações anatômicas, que vai reduzir a questão da intolerância à hipóxia. Então, algumas dessas alterações são o aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, a elevação do diafragma, alterações dos volumes pulmonares, a vasodilatação da mucosa e algumas alterações na imunidade mediada por células. Estudos, né, nessa nota técnica traz que muitos estudos mostraram altos índices de complicação, gerando até mortalidade em mulheres no ciclo gravídico puerperal relacionada a infecções respiratórias. Não só a infecção pelo SARS-CoV-2, mas infecções por outros vírus, né, do coronavírus e também pelo vírus da influenza. Por isso é tão importante ter medidas que forneçam, né, proteção para essas mulheres. Uma atenção especial a essas mulheres, incluindo as com sintomas leves, pois estudos mostraram também que mesmo as mulheres com sintomas leves eram positivas para a COVID, né, que eram positivas para a COVID com sintomas leves, elas podiam agravar mais do que uma mulher que não teria, né, que não é puérpera e nem gestante. E aí eu trago um outro dado sobre a mortalidade que vale muito ressaltar, que o último relatório sobre as mortes relacionadas à gestação de 2018, né, de Minas Gerais, ele foi publicado no mês de março de 2020, ele não é relacionado à pandemia, mas ele mostra uma situação que nós devemos ter muito cuidado, que as mortes, né, relacionadas à gestação ou mortes maternas, elas acontecem, a maioria que aqui ele trouxe 74,4% no período puerperal. Então, mesmo na época antes da pandemia, já eram altos os índices de mortes no puerpério relacionado, né, aos óbitos maternos. Então, agora nós temos que cada vez mais ter cuidado com essas mulheres no puerpério. E lembrando também que diminuir a mortalidade materna é um dos compromissos feitos pelo Brasil para 2030, né, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos apenas uma década pela frente para investir, né, para que sejam feitos esses investimentos para preservar as vidas que geram outras vidas. Esses foram os dados de Minas Gerais. Agora, falando um pouco sobre os dados da mortalidade materna no Brasil e em outros países relacionados ao Covid, nós destacamos uma dificuldade em conseguir esses dados, né? Porque no início o Ministério da Saúde estava divulgando dados gerais, eles não classificavam quais eram essas pessoas. E aí, pesquisadores aqui do Brasil, a referência e o artigo estão aí, eles mostraram que dados da mortalidade materna são maiores aqui no Brasil do que em outros países. Por exemplo, nessa data do dia 23 de maio, o Brasil registrava 62 mortes
enquanto o México, mortes maternas, enquanto o México, ele trazia 2, o Irã 7, o Reino Unido 5 e os Estados Unidos 1. Então, a gente percebe também uma discrepância entre os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e os dados fornecidos, né, por outros pesquisadores que pesquisaram não só em dados do Ministério, mas em dados também das secretarias, dados das maternidades, e constataram que quando o Ministério estava divulgando 36 mortes maternas, esses estudos já traziam 62 mortes maternas, e ainda constataram 2 mortes em casa, o que quer dizer que 2 mulheres morreram em casa e não tiveram assistência à saúde. E só para lembrar que a morte materna é a morte de uma mulher, né, durante a gravidez ou até 42 dias seguintes. A mortalidade materna, conforme o último boletim, né, que foi divulgado, o boletim número 25, então, como eu falei anteriormente, a mortalidade materna relacionada ao Covid, ela era de difícil acesso. Porém, como foi percebido que essas mulheres, né, nesse período gravídico puerperal, elas têm, né, possíveis complicações, maior tendência a ter complicações. Então, o primeiro boletim que foi divulgado foi o 17, que eu falei anteriormente, ele foi do dia 23 de maio, e o segundo boletim foi esse, do dia, número 25, que foi do dia 1º de agosto. Na verdade, ele foi publicado dia 5 de agosto, mas ele traz dados até o dia 1º de agosto. E nele traz que as hospitalizações, né, entre as gestantes hospitalizadas, 2.256 foram confirmadas com Covid-19, sendo 135 mortes maternas. Porém, o estudo, né, também do mesmo grupo anterior, que foi falado, que foi publicado praticamente um mês antes, que foi dia 9 de julho, eles já apontavam para 124 mortes maternas. Então, nós podemos perceber que esses dados, né, a gente sabe que nem sempre os dados eles são tão fidedignos, porque realmente é importante notificar, é importante monitorar todas essas pacientes para a gente ter dados fidedignos. E é importante, né, destacar a relevância de discutirmos sobre essas mudanças na assistência, tendo em vista a quantidade de óbitos que nós estamos percebendo. Então, vale uma reflexão de qual o motivo de tantas mortes maternas, né, tantas mortes no puerpério. Então, isso é uma reflexão que eu deixo aqui para todos vocês profissionais, né, da atenção primária, porque o puerpério, ele deve ser acompanhado mais de perto na atenção primária, porque essa mulher vai e ganha, né, o bebê lá na maternidade, onde é dadas muitas informações que vão ser faladas à frente, mas o acompanhamento dessa mulher no puerpério é realmente da atenção primária. Então, a qualificação do planejamento reprodutivo, da assistência do pré-natal, que começa lá no pré-natal, a questão, né, do cuidado e do acompanhamento com essa mulher, o parto e o puerpério continuam sendo os pilares da prevenção da morte materna. E aí, com o aumento dessas mortes, veio a nota técnica número 13 do Ministério da Saúde, que trouxe recomendações também acerca da atenção puerperal, a alta segura e a contracepção durante a pandemia. Ela foi lançada no dia 4, né, do 5 de maio, e embora ainda com dados limitados sobre a apresentação clínica e os resultados perinatais, né, em curso com a COVID, durante a gravidez ou puerpério, foi possível destacar um risco elevado para a síndrome respiratória aguda grave nesse grupo. Então, foi incluída as gestantes e as puérperas no grupo de risco, que não era ainda, né? E foi visto também maior gravidade após o parto, evoluindo para pior desfecho, principalmente no Brasil. E nós vamos falar também um pouquinho à frente sobre a questão da alta segura no pós-parto e também sobre a contracepção. A alta, mesmo que ela é feita na maternidade, que é hospitalar, é muito importante que a atenção primária esteja ciente para que ela saiba conduzir essa paciente, essa puérpera, quando ela chega em seu domicílio, porque às vezes ela pode ser, né, liberada da maternidade em um período menor.
Então, por isso que o cuidado é importante na atenção primária. Agora nós vamos abordar a assistência ao puerpério no contexto hospitalar. E eu convido agora a minha colega Clara para dar sequência. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim, Tá, Clara. Tá ótimo o seu então áudio. tá, beleza. Então, boa tarde. Meu nome é Clara, né? Clara de Cássia Veciani. Eu sou doutoranda do programa Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Sou enfermeira obstetra, atuo lá no Hospital Universitário e vou trazer um pouquinho para vocês do cuidado que a gente tem com essa mulher, né, dentro do hospital. É importante a gente ter um conhecimento, né, de como que vai ser essa caminhada dessa mulher, desde o momento que a gente admite ela lá em trabalho de parto, até o momento que ela sai do hospital para alta hospitalar. Então, a gente achou pertinente, né, vocês conhecerem esse fluxo, esse caminhar dessa paciente, até mesmo para vocês orientarem, né, as mulheres, quando vocês forem fazer alguma visita domiciliar ou, né, de outra forma que vocês façam o encontro com essas mulheres, que elas, né, consigam, vocês consigam orientá-las nesse sentido. Então, a gente fez esse link com o hospital, né, para ter, assim, uma maior informação do que a gente pode fazer, o que a gente pode estar orientando essas mulheres nesse sentido. Então, a assistência, né, ao puerpério no contexto hospitalar, a parturiente, né, ela vai chegar lá no hospital, então essa parturiente chega, se ela é uma paciente que é suspeita ou é um caso que pode ser confirmado de COVID, né, nós vamos ter um fluxo diferenciado para essa mulher. Geralmente, as mulheres vão chegar lá no hospital para a gente com a suspeita, né, de COVID. Então, o que acontece? Primeiro, a gente vai fazer a testagem, né, para essas mulheres, não só as sintomáticas, mas as mulheres que têm suspeita, a gente faz a coleta de suave dessas mulheres lá no hospital. Ela é colocada, né, num quarto privativo, né, num quarto que é destinado para a gente poder cuidar dessas mulheres, né, da forma adequada que a gente tem que estar fazendo. Então, ela é colocada no quarto privativo, com todos os cuidados, né, de isolamento, todos os cuidados de prevenção, né, de contato, prevenção de gotículas ou aerosóis. Então, a gente destina essas mulheres para este lugar para ter essa assistência. E aí a equipe, né, a equipe, ela toma o cuidado de se paramentar para cuidar dessa mulher, né, com todo o cuidado dos EPIs que a gente tem que usar, que a gente foi treinado, né, tanto para paramentar quanto para desparamentar. Então, a gente, para cuidar dessa paciente, a gente vai cuidar com toda essa paramentação que é, né, exigida no tratamento dessas pacientes que têm suspeita ou que têm confirmação de Covid-19, tá? Geralmente, gente, a paciente, quando ela entra lá, ela vai ser atendida por uma equipe, né, específica. Então, assim, tá uma restrição do número de pessoas que vão cuidar, né, do número de profissionais que vão cuidar dessa mulher. Então, a gente também tem esse cuidado, né, para a mulher não ficar exposta a vários profissionais, a várias pessoas. Então, a gente faz esse cuidado, né, com uma equipe, né, restrita para isso, para essa mulher. Ela também, no momento que ela vai para a sala de parto, né, no período expulsivo, até o momento que ela está lá, sem ser no período expulsivo, a gente orienta tanto ela quanto o acompanhante para que eles usem, né, a máscara
a máscara facial, né, que permaneçam com a máscara. Geralmente, ela vai chegar com o uso da máscara dela lá no hospital, porém, quando ela chega lá para a gente pede, a gente dá uma outra máscara para ela, a gente troca a máscara, né? Então, a gente oferece uma máscara tanto para ela quanto para o acompanhante. E a cada 4 horas, né, a gente vai ter o cuidado de estar trocando essa máscara, né? É importante que a cada 4 horas essa máscara seja trocada. Ou se ela estiver muito molhada, né? Que a gente sabe que a mulher, né, parturiente, ela ofega muito, né? A questão da respiração dela é um pouco diferenciada, então isso pode fazer com que a máscara fique mais úmida do que antes de 4 horas de trabalho de parto. Então, a gente tem que fazer esse cuidado para poder trocar essa máscara. Então, no período expulsivo, como é um período que é o período auge, né, que ela vai estar para ganhar o bebê, é o momento que ela vai ganhar o neném, então a gente fala que ela pode tirar a máscara, até mesmo que ela não dá conta de ficar com a máscara, mas a equipe, né, e o acompanhante, a equipe toda paramentada, fica nesse cuidado com ela, até para nos proteger, e o acompanhante permanece com a máscara também dentro da sala de parto, ok? Pode passar, Ingrid. Então, gente, nesse contexto, só um minutinho. Nesse contexto, aí, no momento do parto lá, qual vai ser a via, né? A via de parto que vai ser escolhida, né, para essa paciente vir até o seu bebê. Geralmente, o momento, a via do parto, ele vai ser decidido, né, após uma avaliação da equipe multidisciplinar. Não significa que uma paciente, né, dependendo de como ela chega lá, uma paciente, por exemplo, que é suspeita, que não tem aqueles sintomas que são, que ela está sintomática, que ela está com sintomas de agravamento, provavelmente ou possivelmente, né, ela vai ter a via de parto pela cesariana. Mas uma paciente que é suspeita, que não tem sintomas de agravamento, que está, né, por enquanto não está agravada, pode ser que a via seja o parto normal. Mas isso aí tudo vai depender da avaliação da equipe multidisciplinar, no caso aí, no cuidado dessa paciente no momento do parto, tá? As pacientes gestantes do terceiro trimestre com Covid-19, geralmente a norma técnica, né, fala para que a gente possa tentar adiar esse parto, né? Esperar o tempo a termo necessário. Se ela não tiver com nenhuma complicação, a gente pode esperar o tempo correto, né? Para ela vir até o seu bebê, que é uma idade gestacional mais ou menos de 39 a 40 semanas de gestação. Uma paciente que tem o parto só vai ser antecipado nas pacientes gestantes que vão ter, né, igual eu já falei anteriormente, que vão ter os sintomas graves ou críticos, né, da Covid-19, provavelmente esse parto ele pode ser antecipado. Mas essas pacientes, gente, geralmente, essas pacientes que chegam com sintoma de agravamento, geralmente elas vão para uma UTI, elas vão ter que ser monitoradas, vão ter que ser acompanhadas, vão ter que ver a questão da idade gestacional dessa paciente, eles vão tentar, né, fazer no máximo, né, com que possa preservar essa gestação até o tempo que puder aguentar, né, a mulher esperar para ganhar esse bebê, esperar para poder ter esse filho, mas se no caso dessas tentativas a gente não conseguir, esse parto vai ser antecipado, ok? Pode passar, Ingrid. E aí, gente, na questão da assistência na sala de parto e do alojamento conjunto, geralmente a gente vai ver a importância dessa assistência com o recém-nascido, né, e seus procedimentos. Geralmente eles vão ser embasados na avaliação dessa mulher, né, dessa parturiente, da condição que ela está lá, na assistência ao parto e nascimento, então a gente vai estar avaliando como que essa paciente vai estar nesse momento.
A gente sempre vai manter, né, as boas práticas é recomendado que a gente mantenha as boas práticas de assistência ao parto e nascimento. É, geralmente, a norma técnica fala na questão, né, do enleamento, que a gente tem que observar como que essa mulher está, provavelmente nas mulheres sintomáticas, né, que vão geralmente passar por uma cesariana. Enleamento significa o contato pele a pele do recém-nascido com a mãe. Geralmente, esse contato ele vai ser adiado até o momento que houver condições, né, da gente estar fazendo ele, tá? Mas as outras boas práticas a gente vai tentar manter, né, com essas mulheres na assistência ao trabalho de parto. Então, a gente vai manter a conduta acolhedora, né? A gente vai manter a conduta de fazer um cuidado seguro, né? De proporcionar para ela, se ela vai evoluir para um parto normal, de manter as boas práticas de assistência ao parto normal, com oferecimento, né, dos métodos não farmacológicos de alívio da dor, com um quarto mais privativo para ela, com a privacidade, acolhimento, segurança. Então, a gente vai fazer isso tudo nesse sentido com essa mulher, tá? Mesmo que ela vá ganhar neném numa sala que é específica para esse tipo de paciente, ela vai continuar mantendo, né, esses cuidados de assistência de boas práticas de assistência ao trabalho de parto. Então, em relação a esse clampeamento oportuno do cordão, que é o corte do cordão umbilical, se é uma mulher que não é suspeita e não tem sintomas no momento, a gente pode fazer o clampeamento oportuno, que geralmente é de 1 a 3 segundos pós-nascimento, tá? A gente pode fazer esse corte, pode esperar esse tempo oportuno para fazer, porque não foi comprovado, né, essa questão da transmissão vertical, né, a transmissão da mãe para o bebê do Covid-19. Então, a gente pode né, manter esse cuidado de fazer esse clampeamento oportuno no momento do nascimento. Se a mulher, né, é uma paciente que às vezes é suspeita e tem os sinais de agravamento, ou ela é uma paciente que é uma paciente confirmada de COVID, né? Geralmente a gente vai ter que fazer uma abordagem individualizada. Pode ser que a gente tenha que fazer um clampeamento rápido e pode ser que a gente tenha que fazer o clampeamento oportuno. Isso vai depender, né, de como que a gente vai fazer essa avaliação dessa mulher ali na assistência ao trabalho de parto. O contato pele a pele, eu já falei um pouquinho, né, geralmente esse contato pele a pele, ele vai acontecer, né, nas mulheres de suspeita, que não são sintomáticas. Geralmente a gente vai fazer os cuidados com o bebê que a gente tem que fazer, né, vai fazer vai ter a oportunidade, né, de fazer os cuidados com a mãe também, a higienização do tórax, a mulher colocar, né, colocar a máscara novamente, passar álcool nas mãos, lavar as mãos. Geralmente a gente vai fazer esse contato pele a pele depois que a gente fazer esses cuidados com essa mulher após o nascimento, né, até mesmo para ajudar talvez, né, nessa transmissão que a gente ainda não sabe se é confirmada ou não. Então, a gente espera o momento, né, de fazer esse contato pele a pele, depois que a gente faz os cuidados de higiene com a mãe, que a gente faz as medidas de prevenção de contaminação no neonato, e aí a gente faz esse contato pele a pele com a mãe. Numa mãe que está mais agravada, geralmente esse contato pele a pele, né, pode ser que ele não aconteça, né, devido à própria situação da mãe. Aí o recém-nascido ele vai ficar aos cuidados, né, do acompanhante. A amamentação. Geralmente a amamentação também não é proscrita, tá, gente? Não tem estudos que falam que a mulher
passa o Covid-19 pelo leite materno, acho que a Bárbara vai abordar um pouco mais sobre a amamentação mais na frente, mas assim, a gente faz, né, a gente continua, os benefícios do leite materno, eles são superiores, né, a essa questão do Covid, então se a mulher tem condições, né, de amamentar, a gente vai fazer no momento oportuno essa amamentação, tanto na sala de parto quanto na maternidade, tá? Pode passar, Bárbara. Então, gente, de acordo aí com a nota 10 do Ministério da Saúde, a assistência a esses pacientes na sala de parto e alojamento conjunto, que são assintomáticas, que não têm contato domiciliar com nenhuma pessoa com a síndrome gripal ou com infecção respiratória comprovada, aí é o que eu falei, geralmente a gente vai fazer esse clampeamento oportuno do cordão umbilical, vamos fazer o contato pele a pele, depois, né, de todos os cuidados que a gente tiver com o RN, e vamos manter, né, o aleitamento materno na primeira hora de vida, tá? Pode passar, Ingrid. Passou demais. Em relação às parturientes, né, sintomáticas ou com contato domiciliar, né, com síndrome gripal e com infecção respiratória comprovada, né, nos últimos 14 dias, a gente vai fazer o clampeamento também oportuno do cordão, o contato pele a pele, de acordo com essa norma, né, ele deve ser suspenso, né, nesse momento, e não é necessário a gente dar banho no neném, né, não é necessário fazer aqueles cuidados de higiene nesse momento, e a amamentação vai ser adiada até a gente providenciar esses cuidados, tanto de higiene, né, e de prevenção, para que a mulher possa ficar com esse bebê. Geralmente, gente, essas mulheres com síndrome gripal, sintomáticas, ou tem aquelas que têm o quadro mais leve, né, e tem aquelas que têm um quadro mais grave. Então, geralmente, as que têm um quadro mais leve, depois que a gente avaliar toda a situação dela, aí a gente vai poder fazer, né, esse vínculo e fazer essa questão do aleitamento materno, tá? Pode passar, Bárbara. Não, você passou um a mais. Isso. E as mulheres, gente, que têm sintomas de síndrome gripal, a gente vai o quê? Tanto essas que têm a síndrome gripal, quanto aquelas que são suspeitas, essa distância mínima aí do berço com a mãe vai ser mantido, 2 metros, né, da mãe e do recém-nascido. Então, assim, eu falo assim da minha prática no hospital universitário, a gente mantém essa distância, aquilo pela norma técnica, eles falam, né, só as mães com sintomas de síndrome gripal, mas a gente faz esse distanciamento também naquelas que são suspeitas, né, então faz essa distância lá na maternidade, né, no alojamento conjunto do berço, toda vez que a mãe for cuidar, né, do seu filho, do seu RN, ela vai ter que usar máscara, ela vai ter que usar máscara o tempo todo, tá, gente? O tempo todo que ela estiver dentro do hospital, a gente faz essa orientação de ela estar usando máscara, tá? Então, ela vai usar máscara tanto durante o contato quanto durante a amamentação. E sempre ela vai fazer, né, a higienização adequada das mãos antes e após o contato com cada recém-nascido. Aí eu queria fazer um adentro aqui na questão do acompanhante, né? Até mesmo para vocês orientarem, né? As suas gestantes, né? No caso, na atenção primária. Geralmente, a mulher, ela só é permitido, né? Ela ter o acompanhante lá no momento do parto, lá na sala de parto. Então, ela tem um acompanhante, né? Tem que ser um acompanhante que não apresente, né, nenhum fator de risco para o Covid-19, né, não apresenta sintomas, não tenha tido contato com alguém suspeito,
né? Então, ela vai fazer essa escolha, né, desse acompanhante para acompanhar ela na sala de parto, e aí esse acompanhante acompanha ela até o momento que ela vai ganhar um neném, e depois que ela vai para a maternidade, aí a gente já pede o acompanhante, né, para ir embora, justamente porque essas questões mesmo de né, primar, de cuidar, de prevenir, né, a questão dessa transmissão aí do Covid. Então, as únicas pacientes que ficam liberadas até o acompanhante são as menores de idade, né, isso é uma lei, a gente cumpre essa lei do adolescente, né, da criança e do adolescente, então ela tem esse direito a acompanhante, e alguns casos, geralmente uma paciente, por exemplo, que pode agravar por alguma situação da gestação, ou uma paciente que teve filhos gemelares, né? Então, a gente faz essa permissão de ter o acompanhante. Agora, as pacientes que né, não tem nenhuma indicação que a equipe veja que não tem a necessidade, apesar da lei, né, gente, a lei da acompanhante é, vigora, né, a mulher tem direito ao acompanhante durante o parto e nascimento, mas aí no Covid-19, né, com as recomendações que ele põe para a gente lá, aí a gente, né, não tem acompanhante ali no momento da maternidade, só no momento do parto, tá? Pode passar, Bárbara. E a questão da alta, né, hospitalar segura, geralmente a alta, né, ela deve ser o mais precoce possível, né, a gente considerando aí a questão das condições clínicas, né, tanto da mulher quanto do recém-nascido, né, então as mulheres, por exemplo, que são suspeitas de Covid, né, e não têm sintomas, geralmente elas vão ter a alta no tempo que todas as outras mulheres têm, né, por exemplo, o parto normal, geralmente a mulher, né, vai embora com 24 horas pós-parto, se tiver tudo bem com ela e com o bebê, e a mulher cesariana geralmente é com 48 horas de pós-parto, se tiver tudo bem com ela e com o bebê. Então, nesse caso aí, né, no caso da Covid também, a mulher, o quanto for precoce, o quanto for, na hora que for o melhor, ela vai estar recebendo a alta. Lógico que tem cada caso é um caso, geralmente as mulheres são agravadas, né, elas podem ter essa alta aí adiada, né, pode demorar até alta, mas geralmente a condução aí é que a mulher tenha a alta o mais precoce possível, tá? Aí essas mulheres, por exemplo, que a gente colhe, né, o exame do Covid delas dentro do hospital, geralmente elas vão embora antes de chegar o resultado, né, do exame. E aí, o resultado, né, o hospital, eu falo aqui pelo hospital universitário, assim que chega o resultado, a gente reporta para a GRS, e aí a RGS deve entrar em contato na unidade aí onde que é, né, na região de referência onde que essa mulher mora, tá? Então, geralmente, elas vão embora sem ter o resultado, porque ele demora, em média, de 4 a 7 dias para sair. Aí a mulher já foi embora. As mulheres que, por exemplo, já têm sintomas graves, elas ficam mais tempo com a gente, então a gente já recebe o hospital, ela ainda está lá dentro do hospital, né? A gente só notifica a GRS se ela foi positiva ou não, tá? Então, puérpera com suspeita ou confirmação para Covid, né, 19, também tem que ter essa alta hospitalar segura. As puérperas com risco aumentado e complicações puerperais, a gente tem que acompanhar cada uma dessas mulheres, né, ver as questões de agravamento, de como que vamos liberar essas mulheres. As mulheres diagnosticadas com Covid-19 após o parto e que se encontram assintomáticas, elas vão ter essa alta, né, vão ser, né, orientadas, todas elas, e alta após o contato prévio efetivo da puérpera, do referenciamento da puérpera com a APS por parte da maternidade. Hoje a gente não liga para a maternidade, para as unidades básicas ou para a atenção primária, para falar dessas mulheres, tá? Então, a maternidade, por exemplo, do HU, a gente não tem essa prática.
Eu até conversei com a minha gerente de enfermagem, a gente está pensando em mudar isso, mas geralmente, como que a mulher tem essa alta lá? Ela vai receber todas as orientações, né, do respeito aos cuidados no puerpério, os encaminhamentos para ela estar reportando, né, a atenção primária à saúde e os encaminhamentos de planejamento familiar, de consulta pós-parto. Então, a gente já faz uma alta com toda a orientação necessária, e se ela tiver qualquer agravamento no pós-parto, a gente fala que ela pode retornar à maternidade, né, na questão aí do puerpério entre 30 dias, que a gente faz o atendimento dela dentro do hospital. Então, praticamente, é isso que a gente orienta essas mulheres, tá bom? Aí eu agradeço e estou à disposição para a retirada de dúvidas. Pessoal, boa tarde. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Vou falar um pouquinho da assistência ao puerpério no contexto da atenção primária e peço que, caso o meu áudio esteja falhando, que minhas colegas me comuniquem, por gentileza. Então, nós começamos aqui com esse fluxograma, que foi retirado da nota técnica número 12, que traz aqui qual é o caminho, né, percorrido por essa gestante, por essa puérpera, desculpa, quando ela sai do hospital e cai, né, no âmbito da atenção primária. Primeiro, se essa gestante ela é uma gestante positiva para a COVID-19, a primeira recomendação que nós vamos passar para ela é o isolamento, assim como qualquer outra pessoa que apresente esse quadro. Então, isolamento no domicílio e orientar quanto à não contaminação dos demais familiares, das demais pessoas que residem no domicílio e principalmente do recém-nascido. Então, a equipe ela deve monitorar essa gestante e provavelmente, né, ela já tenha recebido algumas orientações no momento da alta, quanto à etiqueta respiratória, lavagem adequada das mãos, o uso do álcool, o uso da máscara e os cuidados com a máscara também, especialmente no momento da amamentação, mas é importante que a equipe do puerpério, ela reforce essas orientações. E também reforçar os sinais de agravamento, né, que é febre alta, falta de ar, ou qualquer outro problema que a gestante, a puérpera apresente nesse período. Então, caso ela, né, apresente um agravamento dos sintomas, a equipe da APS fica responsável por encaminhar essa puérpera para um centro de referência, que aqui na nossa cidade é o Hospital Universitário, aqui em Montes Claros, e seguir, né, o fluxograma do manejo clínico que está disponível, né, pelo Ministério da Saúde para o tratamento, né, dessa puérpera. Caso essa puérpera não apresente, né, não seja positiva para a COVID-19, então a equipe deve orientar quanto à manutenção do isolamento social, reforçar também as condutas para inibir o risco de contaminação e de transmissão da COVID-19. Então, são as mesmas orientações. E para a realização, né, das consultas subsequentes de acompanhamento, principalmente no monitoramento no puerpério remoto, é importante que a equipe, né, esteja próxima mesmo dessa puérpera, para que essa consulta não fique a desejar, né, muitas vezes até sem fazer. Nós vamos falar um pouquinho sobre a consulta um pouco mais à frente, mas é importante já reforçar desde já que a consulta de puerpério ela é importantíssima, né, para a gestante. Aqui a gente vai falar um pouquinho, na verdade já foi falado pela Ingrid no início da apresentação, sobre os óbitos, né, maternos que acontecem, relacionados tanto à gestação quanto ao puerpério, e nós vamos destacar aqui, esse é um dado do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal,
né, aqui de Minas Gerais. Então, os óbitos, nós vamos destacar alguns itens. O primeiro item, que fala sobre a baixa qualidade do planejamento familiar, com ênfase à dificuldade e escolha correta do método contraceptivo. O item 7, que vai falar sobre a pouca atenção ao segmento de puerpério e pouca capacitação e habilidade para a identificação precoce de complicações. O 8 fala sobre o não cumprimento das ações do quinto dia. O 9, a falta de monitoramento e falta de visita domiciliar. E o item 12, que fala da falta de identificação e valorização de sinais de gravidade nas intercorrências maternas e neonatais e na infância. Então, esses itens, eles estão diretamente ligados à assistência que a mulher recebe no período puerperal, principalmente por parte da atenção básica. Então, por isso é tão importante que esse cuidado não se perca, mesmo nesse período de pandemia. Porque, como nós já vimos, os dados mostram que antes do período da pandemia, os óbitos, eles ocorriam, né? Claro que essa é uma nova causa, tem várias mortes na população geral, mas antes disso já ocorriam os dados, as mortes maternas, principalmente nesse período do puerpério. Então eu trouxe esse dado só para a gente reforçar que o cuidado ele tem que ser continuado, ele não pode ser interrompido em decorrência da pandemia. E falando um pouco mais sobre, né, o nosso estado, que é de Minas Gerais, foi lançada uma nota técnica do COES, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde, a nota técnica número 19 de 2020, que ela foi lançada em 1º/4. E essa nota, ela traz orientações ao atendimento de gestantes e puérperas no cenário de enfrentamento da doença do coronavírus. Então, nossas orientações e recomendações a vocês são baseadas nessa nota, que é específica aqui do nosso estado. Em relação à manutenção dessas ações, os cuidados com a puérpera e o recém-nascido, nós vamos falar um pouquinho sobre cada item que a gente julga importante que seja reforçado. Primeiro, nós vamos falar sobre a consulta puerperal. A consulta puerperal, então, acho que ficou claro que ela deve ser mantida, né? A consulta puerperal, a primeira consulta, que é realizada aí até o 10º dia pós-parto, ela pode ser realizada pelo médico ou pelo enfermeiro. E nós vamos falar mais à frente sobre o teste do pezinho. Então, é uma oportunidade de realizarmos essa consulta, né? Sem que a gestante precise deslocar mais uma vez à unidade, fazendo a consulta juntamente com o teste do pezinho, que é uma das recomendações da nota técnica. O foco principal dessa primeira consulta, a puérpera, ele deve ser mesmo no acolhimento, na observação de sinais, né, de agravos, e também deve ter um foco nas orientações, principalmente sobre o cenário que a gente vive da pandemia. Mas isso não significa que não seja importante que a gente faça, né, realize o exame físico adequado e realize os demais cuidados que são preconizados. E é importante também a gente ter um olhar diferenciado sobre os grupos mais vulneráveis, que são crianças prematuras, mães adolescentes, aquelas famílias em situação de extrema pobreza, dependentes de droga ou de, né, alcoólicas, e também aquelas pacientes com algum agravo psíquico. É importante que a gente tenha um olhar diferenciado sobre essas pacientes. Já na consulta, a segunda consulta, que é do puerpério tardio, ela exigirá um exame físico mais detalhado. Por isso, a indicação é que ela aconteça no âmbito da unidade de saúde, né? Que aí a gente vai fazer os devidos desdobramentos e acompanhamentos que são necessários nessa segunda consulta. Lembrando algumas orientações, por exemplo, a gente pode reduzir o tempo de espera, né? Agendando as consultas e tentando cumprir ao máximo. A gente sabe que nós temos, né, no âmbito da unidade básica, a gente tem outras demandas que não só o atendimento ao binômio, né, às puérperas, aos RNs, mas tentar adequar esses horários
para que a gestante não fique, a puérpera não fique muito tempo esperando pela consulta, e caso tenha essa necessidade de espera, que seja num ambiente arejado e ventilado, né, ao ar livre. Recomenda-se também, após o término dessa consulta, que todo o material que a gente utilize, fita métrica, termômetro, mesas de exame, né, cadeiras, dentre todos os materiais que vão ser utilizados nessa consulta, que eles sejam higienizados adequadamente. Quanto ao acompanhante, a Clara já citou um pouquinho sobre como procede no hospital, mas a gente sabe que é um direito, né, adquirido da gestante, ela tem o direito ao acompanhante, mas eu acredito que esse momento requer muito bom senso e muita conversa, principalmente por parte de nós, profissionais. Então, é importante que a gente discuta com a família, com o casal, né, a possibilidade de apenas a puérpera comparecer às consultas e aos exames. De caso, né, tenha necessidade de fazer algum exame, que somente a puérpera compareça para evitar mesmo aglomerações durante o período da pandemia. Quanto ao teste do pezinho, a gente já começou a falar, o teste do pezinho ele é considerado uma ação essencial de saúde. Então, ele não pode ser interrompido durante a pandemia. O NUPAD, né, que é o núcleo responsável por fornecer todo o material e a análise do teste do pezinho, ele se comprometeu a disponibilizar todo o material para as maternidades, suprir esse aumento de demanda que acontece, né, em função da pandemia. O ideal é que ele seja feito na maternidade, pelo menos após 24 horas de vida, e o envio das amostras, ele seguirá o fluxo que já é estabelecido em condições habituais. O resultado, ele será enviado para a UBS, cadastrado da mãe, e no mesmo momento da consulta puerperal, pode ser que já tenha esse resultado e já possa, né, passar para a mãe. Na puerperal tardia, a gente já consiga passar para a mãe o resultado sem necessitar, né, de um novo contato. Para os recém-nascidos que não tiverem essa coleta realizada na maternidade, a gente sugere que, né, a nota técnica sugere que essa coleta seja feita no domicílio, né, e juntamente com a consulta, que também é preconizada que seja feita no domicílio, respeitando a data da coleta, que é entre o 3º e 5º dia de vida. E caso não seja possível essa coleta no ambiente domiciliar, a gente pode estabelecer um horário específico para a coleta do bebê, sendo que ele não, né, mantendo mesmo o afastamento, o menor contato com os outros pacientes atendidos, né, na unidade de saúde. Sobre a contracepção, os grupos operativos e bem como o planejamento familiar, ele está temporariamente suspenso. Então, o planejamento familiar era um dos momentos que a gente tinha para orientar essa mãe sobre os métodos contraceptivos. Mas, como não está acontecendo, é no momento da consulta puerperal que é importante da gente orientar essa mãe sobre os métodos contraceptivos. O ideal é que ela já saia da consulta com um método já estabelecido, né? Porque a gente sabe que as gestações, né, não estão recomendadas nesse momento, né? Quem está planejando, principalmente uma mulher que acabou de ter filho, né? Não é recomendado que ela engravide nesse momento. E a contracepção segura, bem orientada, ela é de extrema importância, principalmente se a mulher não deseja, né, mais engravidar, mais ter filhos, mesmo fora do momento da pandemia. Nós vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre a amamentação. Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transmissão vertical. Aqui a gente traz 2 estudos que foram feitos, dentre alguns, né, que já surgiram nesse período da pandemia, sobre a transmissão transplacentária ou vertical, né, da Covid-19. Então, o primeiro estudo foi um estudo com 6 gestantes, com resultado positivo para a Covid-19, em que não houve transmissão vertical para nenhum dos fetos.
Já nesse segundo estudo, com primíparas também contaminadas, porém assintomáticas, os bebês eles foram isolados imediatamente após o parto e, ao serem examinados, detectou-se o IgM elevado. No entanto, o exame de PCR foi negativo. Então, assim, é um momento, né, um pouco de incerteza, onde nós não temos com clareza se existe mesmo a transmissão vertical ou não pro, né, da mãe para o bebê. Então, assim, as nossas orientações são momentâneas, porque a gente não pode afirmar, né, com 100% de certeza que essa transmissão acontece e nem podemos afirmar que ela não acontece. Em relação, então, à amamentação. A amamentação, ela é sempre indicada, né, independente da contaminação da mãe pela COVID ou não. Então, mesmo nesse contexto de pandemia, deve existir o aconselhamento para a amamentação. Caso a mãe esteja com o quadro de COVID, nós vamos analisar primeiro a condição clínica dessa mãe. É uma mulher que apresenta sintomas mais leves, ou essa mulher está apresentando sintomas mais graves, ela tem condição clínica de amamentar esse bebê? Caso essa mãe ela tenha, né, uma condição satisfatória de saúde, a amamentação vai ser mantida. Né? A única coisa que nós vamos reforçar é as precauções para evitar a transmissão para o recém-nascido, né? Que isso é muito importante da gente frisar com essa mãe, ensinar mesmo, orientar adequadamente para que não haja essa transmissão da mãe para o recém-nascido. E os demais cuidados com o recém-nascido, é importante que ela delegue para algum familiar, se isso for possível, para o pai da criança, né? E para que ela tenha o contato mínimo com esse bebê, com esse recém-nascido, e só fique mesmo em contato no período da amamentação. Caso a mãe esteja numa condição em que ela deseja amamentar, mas esteja, né, com medo de contaminar o bebê, ou que ela esteja um pouco limitada, não apresentando sintomas muito graves, mas um pouco limitada, a gente pode ofertar para essa mãe a opção de ordenhar o seu leite. Então, seguindo, né, todos os critérios de segurança para não contaminação desse leite, a gente pode fazer, então, essa ordenha, até o profissional da atenção básica, se for possível, ou, se não, pelo menos orientar essa mãe o protocolo, né, correto de ordenha do leite. Então, não há nenhuma comprovação irrefutável de que a transmissão vertical do vírus aconteça através do leite materno. Levando-se em conta que os benefícios do aleitamento materno superam em muitos riscos nessa população, o ideal é que a gente sempre opte pela manutenção da amamentação, né, seguindo todos os protocolos, mas mesmo que essa mãe seja suspeita ou confirmada de COVID, é importante que a gente oriente a manutenção da amamentação. E a importância, né, e o apoio da APS nesse momento é de fundamental importância. Quanto à doação do leite humano, essa doação ela é contraindicada por mulheres que estejam com síndrome, com sintomas compatíveis, né, da síndrome gripal ou alguma infecção respiratória, ou mulheres que tenham, né, testado positivo para COVID-19. Então, essas mulheres não podem doar o leite humano. E também aquelas mulheres que não apresentam sintomas e nem têm um quadro positivo, mas que tenham contatos domiciliares, né, com síndrome gripal ou casos confirmados de COVID-19, também não é indicado a doação do leite humano, ok? Acaba que a gente pode reforçar um pouquinho para as pacientes que as únicas contraindicações para a doação de leite são essas, porque às vezes as mulheres ficam um pouco receosas, e isso é totalmente aceitável e compreensível, de doar o leite, mas isso está gerando uma queda nos bancos de leite. Então é importante a gente estimular a doação
E fazer sempre essas ressalvas, orientando sempre essas questões para que não essas mulheres com esses quadros não façam a doação. Então, aqui a gente tem algumas imagens de todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Precisa reforçar para essa paciente. Primeiro, lavagem das mãos adequada, pelo menos 20 segundos antes e depois de tocar o bebê. O uso da máscara facial, que cobre completamente o nariz e a boca durante as mamadas. Evitar falar ou tossir durante a amamentação. Lembrando que essas máscaras, elas devem ser imediatamente trocadas em caso de tosse, espirro ou a cada nova mamada, é necessário trocar a máscara. Evitar que o bebê toque o rosto da mãe, especialmente boca, nariz, olhos, os cabelos. E após a mamada, caso a mãe seja suspeita ou confirmada de Covid, os cuidados, né, como eu já falei, do bebê, eles precisam ser delegados para outra pessoa, se assim for possível. E o uso também, caso a mãe não tenha como delegar esse cuidado para outra pessoa, é recomendado que ela use a luva cirúrgica, né, toda vez que for manipular o bebê. É muito importante a gente falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais dessa puérpera durante a pandemia. Então, nós estamos num contexto de isolamento social. A gente já sabe que o puerpério é um período dito pelas mulheres como um período de solidão, porque a mulher ela fica muito tempo em casa com o bebê e às vezes o marido ou os outros, né, as outras pessoas que residem na casa não estão sempre para acompanhá-la. E nesse período de isolamento social, trabalhar esse aspecto emocional é importantíssimo, para que isso não gere na mulher outros problemas, né? A gente já sabe que o baby blue acontece aí em torno de 80% das mulheres, e caso isso não seja bem trabalhado, isso pode gerar na mulher uma depressão, até mesmo uma depressão pós-parto. E com a depressão, vários outros aspectos, né, social, às vezes essa mulher é mãe de mais de um filho, então ela fica incapaz de cuidar tanto do seu recém-nascido quanto dos seus outros filhos. Então é importante a gente abordar também com essa mulher essas questões sociais, emocionais, orientar, estimular, né, a prática de outras atividades, enquanto, claro que dentro do domicílio, né, mas outras atividades, a leitura, ou aprender alguma técnica nova, participar de algum curso que seja interessante para ela, dentro, é claro, né, do seu contexto. É importante a gente orientar para que essa mulher, para que essa situação emocional seja mais atenuada nesse período de pandemia. Quanto aos direitos da puérpera, houveram algumas mudanças, né, algumas resoluções, algumas mudanças quanto ao vínculo empregatício das pessoas em geral, mas a gente sabe que a mudança para gestantes e puérperas, elas se mantiveram. Então, essas puérperas, elas têm direito à estabilidade, né, no seu emprego, até o 5º mês pós-parto. Isso já é estabelecido, né, na Constituição Federal. Fica vedado também, através da Constituição, essa dispensa sem uma justa causa. A consolidação também da sua licença maternidade, a mulher ela tem o direito de 120 dias, né, segundo as normas da CLT, ela tem esse direito à licença maternidade, e quando ela retorna ao trabalho, caso ela retorne ao trabalho antes do bebê completar o 6º mês de vida, ela tem também o direito ao intervalo para amamentar, né? 2 intervalos de 30 minutos para amamentação. Então, isso precisa ficar claro para a paciente, porque muitas, com medo, né, receio de perder o emprego, acabam abrindo mão dos seus direitos em virtude disso. Então, é importante que a gente faça esse papel também de orientação, esse papel social, de orientar quanto aos direitos dessa puérpera, ok? Essas são as nossas referências.
Nós agradecemos muito a atenção de vocês, agradecemos a todos pela participação. Agora, professora Rosângela, não sei se nós vamos ter um momento para as perguntas, caso haja alguma dúvida. Sim. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar, em nome da equipe de professoras, orientadoras e organizadoras dessa temática. Eu gostaria de parabenizar a Ingrid, Clara e Bárbara pela brilhante apresentação. Foram informações muito claras, né, e, assim, bastante importantes para o momento atual que a gente está passando. Vocês trouxeram aí, além das informações atuais, uma contextualização, né, com os conhecimentos científicos, trazendo dados importantes, falas muito seguras, esclarecedoras. Eu tenho certeza que todos que tiveram a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês três estão muito satisfeitos pela presença, né, porque vocês oportunizaram aí dentro de uma temática tão relevante, conhecimentos tão atuais. Então, parabéns para vocês três, em nome de todas as professoras que são dos 2 programas de pós-graduação e que também, juntamente com vocês, trabalharam na construção, na elaboração dessa temática. Parabéns às três. E, nesse momento, nós gostaríamos de deixar um tempo para que os presentes pudessem, todas as pessoas que estão aí, que desejarem, fazerem perguntas, podem, nesse momento, ficarem à vontade para colocarem suas perguntas, tanto no chat, como também, se quiserem, abrir o microfone e câmera para fazer perguntas, podem ser direcionadas para cada uma delas, ou também pode fazer a pergunta geral, que elas vão se organizar na resposta. Então, a gente deixa esse espaço agora para vocês. Baixe seu áudio. Boa tarde. Meu nome é Denise, eu trabalho na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros. Eu gostaria de parabenizar as profissionais que estiveram hoje na condução dessa aula, muito boa, com muitas informações realmente muito importantes, como Rosângela falou. E eu gostaria muito de agradecer a vocês pela qualidade, pelo comprometimento com que prepararam esse material. A gente sabe aí das dificuldades, tanto acadêmicas quanto profissionais e familiares, nesse tempo de pandemia, tem sido um desafio ainda maior, e nós queremos mesmo agradecer o programa de pós-graduação em Cuidado Primário em Saúde, por estar abrindo essa porta de fortalecimento da atenção primária, que nesse momento de pandemia precisa estar fortalecida, e esse fortalecimento vem a partir do conhecimento. Então, a gente entende que é essencial que os profissionais de saúde estejam presentes em todas as aulas, e nós verdadeiramente agradecemos mesmo ao programa de pós-graduação como um todo, e a vocês hoje ter trazido uma aula tão bacana, trazendo informações teórico-práticas, e eu quero agradecer em nome da superintendência. Obrigada. Nós que agradecemos, Denise, essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. É um aprendizado para a gente também, né? São muitas informações, às vezes sobrepostas, né? Não dá tempo nem da gente digerir uma coisa e já vem algumas outras informações, mas nós tentamos ao máximo reunir as informações mais atuais para passar para vocês, e esperamos muito que tenha sido válido. Aproveitar a sua fala, Denise. Muito obrigada, Bárbara. Aproveitar a sua fala e também colaborar um pouco mais com o que a Bárbara já colocou, né? A parceria, os 2 lados são beneficiados nessa relação, porque, né, se de um lado a gente proporciona aí os profissionais da atenção primária essa abordagem bem trabalhada, né, bem desenhada, com tanta dedicação que as meninas envolvidas nesse momento fizeram,
por outro lado, também é ofertado a elas a oportunidade aí de estar desenvolvendo o que a gente nomeia aí de pesquisa aplicada, né, o envolvimento ou o retorno do que a comunidade científica pode fazer com a sociedade. Então, realmente é uma parceria que a gente pode nomear de uma via de mão dupla, que os dois lados saem beneficiados. Então, a gente também agradece muito por essa iniciativa e a gente espera que esses laços se mantenham e se cada vez mais possam ser estreitados com novas oportunidades, novas parcerias com outras possibilidades também de ações. Com certeza, Rosângela, com certeza. Será. Rosângela, eu queria agradecer, tá, pela parceria. Eu estou aí disposta, né, a contribuir, apesar de eu estar na atenção hospitalar, eu estou aí disposta a contribuir para a atenção primária também, que eu acho importante, né, esse link, né, essa comunhão da gente, né, do hospital com a atenção primária. E também eu quero agradecer, no nome do Departamento de Enfermagem, né, as nossas residentes, a residência de enfermagem obstétrica, que nos ajudou aí com o vídeo, com o folder, no nome da Mariana e no nome da Dayana. Eu quero agradecer também, né, a participação delas aí conosco, tá? Obrigada. Nós vamos apresentar aqui o folder, nós abrimos para perguntas, né? Acho que ninguém se pronunciou aqui no chat, mas se alguém quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Nós vamos projetar aqui e também vamos disponibilizar, né, para a Secretaria do Estado, e eles passam para vocês o folder que pode ser até divulgado para essas puérperas, para facilitar na divulgação dessas informações. Aí nós vamos aqui projetar, e também nós criamos um vídeo, né, assim como Clara falou, as meninas da residência nos ajudaram, e nós vamos tentar passar o vídeo aqui também. Primeiro nós vamos colocar o folder, e depois o vídeo. Então, esse é o folder, né, só com algumas principais informações, né, de quando que surgiu a questão do Covid e como que fica a questão do acompanhante, né, e o cuidado continuado para a mulher, quais os cuidados que deverão ser adotados, né, durante o puerpério para assintomáticas, sobre a amamentação, o que é recomendado, a questão, né, de todo o cuidado que deve ser feito, a questão também da contracepção, e assim, é um informativo que serve muito tanto para os profissionais quanto para repassar também para as puérperas, que são direitos, né, que elas têm, que às vezes elas ficam, por esse tempo de isolamento, ficam sem saber, igual a questão do DIU, que é bem indicado, que pode ser colocado logo no pós-parto, né, logo após o parto mesmo. Então, até a questão que nós podemos orientar durante o pré-natal a escolha do método. Então, tudo consta nesse folder. Aí nós vamos disponibilizar para repassar para vocês. Nós vamos tentar aqui projetar agora o vídeo. Só um minuto. Enquanto Ingrid vai projetando o vídeo, é só para trazer mais uma informação de que essa aula também vai ficar gravada, ela vai permanecer gravada no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário, para aqueles que estiveram aqui e quiser rever a aula novamente, também divulgar para aqueles que não puderam estar, né? Então,
imediatamente, logo até a próxima semana, essa aula também já fica disponibilizada no canal do YouTube. Então, pessoal, a gente passou só um pouquinho do vídeo, né? Acredito que não tenha necessidade de passar o vídeo todo. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Bárbara, primeiro, assim, tiveram muitas manifestações de parabenizando vocês no chat, né? Então, eu também reforço novamente Obrigada. quanto que vocês brilharam nessa tarde, trazendo aí informações tão preciosas, tão valiosas, um cuidado, um zelo com todo o material que vocês elaboraram. Então, novamente, parabéns. E a gente lembra que todo esse material vai ficar disponível para todos vocês que estiveram aqui, também para aqueles que não puderam estar. E a gente, nesse momento, nós vamos, se não tiver mais alguma questão para apresentar, alguma dúvida daqueles que estão assistindo, nós vamos realmente dando finalização, né, finalizando aí esse momento, essa tarde. A professora Denise reforça aqui no chat a necessidade de assinar a lista de presença, para aqueles que estão aí ainda. Acho que tem o Google Docs, né, que documenta, então você já tem esse conhecimento, então não deixe de assinar a lista. Então, me despeço de todos vocês, agradeço enormemente pela oportunidade de parceria em nome dos 2 programas de pós-graduação. Reforço aí a necessidade de mantermos esse vínculo, estreitarmos aí com novas parcerias, com oportunidades de diferentes estratégias de ações, desenvolvermos pesquisas aplicadas juntos à atenção básica. É a nossa expectativa maior, né? Então, muito obrigada pela presença, parabéns novamente às palestrantes da tarde, forte abraço e fiquem todos com Deus e até uma outra oportunidade.